direto naqueles comentários, os comentários são sempre mais interessantes. Tá? Que é isso aqui. Eu sempre vou direto no comentário, que ali está assim. É incrível que o Ministério Público, alguns membros do Ministério, alguns promotores, alguma parte de algumas promotorias, tem sido importantíssimo para a construção desse movimento de resistência, de reconhecimento e inclusão do movimento das ocupações no direito à cidade. Né? E assim, só para a gente encerrando essa parte sobre as ocupações, esse trabalho do arquiteto, só reforçando aquela ideia de sermos os intocáveis, a maneira como essa posição de ser arquiteto já é uma posição privilegiada dentro da cidade formal como um todo, te dá um status. Lá dentro isso fica pior ainda, que o pessoal, aqui um depoimento de um morador, acho que o pessoal vê o pessoal da arquitetura e os advogados com respeito. Tipo, a gente quer ocupar e quer que o Estado regularize, mas a gente entende que isso tem leis e a gente não entende das leis, dá certo. Então vamos seguir as orientações deles, acho que a galera confia. Tem uma outra fala de um outro militante, que essa aqui é muito engraçada. Então o cara, o arquiteto, tem um prestígio na ocupação que é mais que médico, tá? É um extrato social muito forte na ocupação. Na Eliana Silva eu vi isso. No dia que os arquitetos chegavam, a Assembleia lotava. Então eu acho que, para além do arcabouço técnico, do apoio político, a figura do arquiteto tem uma função muito importante ali no chão da ocupação. Saber que tem um arquiteto ali dentro é muito importante para quem está lá na ocupação para funcionar. Então você vê como que o papel que a gente acaba assumindo nesses lugares. E aí deixa assim, por exemplo, aqui ó, a ideia de blindar, né? Não deixa a gente chegar perto. Então, por exemplo, dentro das ocupações, eu sempre tinha alguns questão de afinidade que acontece com qualquer um, né? Às vezes você está dentro dessa sala de aula, você está igual com todo mundo, mas tem um que você vai ficar mais próximo. Então você vai ficando mais com afinidade, e aí todas as vezes que você chega na ocupação para fazer qualquer coisa, aquele cara, ele não deixa outras pessoas conversar com você, tá? Isso acontece mesmo. Ele fica assim, ó, o Tiago vai vir aqui na ocupação da Andara conversar com a Dona Maria. Não, peraí, quem conversa sempre com o Tiago é o Sr. Orlando. Aí o Sr. Orlando corre para lá e parece que tem tipo assim, fica assim, Dona Maria, toma cuidado que você fala com o Tiago. E aí vai o tempo todo pautando um pouco, segurando, controle, né? Controlando. E aí isso é um elemento que eu acho que é fruto também da maneira como a gente que a gente aprendeu a trabalhar. Né? Não é só isso não, isso mostra também diferentes atores dentro desse assentamento que a gente vai elaborar a extensão universitária, desenvolver nossas pesquisas ou assessoria técnica, que a gente tem que também dialogar com o jogo aberto. Você tem um ativista político das brigadas, de alguma organização que tem um interesse específico lá, você tem a coordenação, então são moradores que estão dedicados para a construção política, né, para construir um posicionamento conjunto, e você tem centenas de moradores, né? Todos esses atores estão aí, têm os seus saberes, os seus problemas e são possibilidades de pesquisa, né, de aprendizado, de construção social, que isso tem que estar colocado na mesa. E às vezes, pela experiência que a gente tem da assessoria e da extensão, isso às vezes é um problema. Às vezes a própria reflexão do grupo de pesquisa, do escritório, ir para uma direção. Mas a coordenação, às vezes, não é nem de um membro externo, de um grupo político, como as brigadas. A coordenação dos moradores, algumas lideranças internas, têm uma outra ideia. E a gente sabe que não funciona, ou essa ideia, às vezes a ideia da liderança não está batendo com a coletividade. E nós, no nosso trabalho de campo, já mapeamos isso, né? E aí isso vira mais um conflito no cotidiano da extensão universitária, né? E aí só uma coisa encerrando aqui, ser arquiteto, ter um arquiteto, é uma questão que dá distinção também para as pessoas, tá? Eu tenho um arquiteto, parece que assim, é um semideus, né? Então é importante ter um semideus por perto. Aí você chega aqui e coloca assim, ó, isso eu ouvi também do morador, a visão de que ali na ocupação vai ser valorizado, do que a vila ao lado, a Vila Pérola, ao lado da ocupação Emanuel Guarani Coelvá.
justamente por esses espaços de rua. Ali não é uma favela, ali é uma comunidade. Ali não tem beco igual a favela, tem ruas. Ali parece um condomínio. Aí falei assim, meu Deus. O pessoal ambicioso de dentro da favela fala: nossa, ali vai valer mais, ali vai dar para fazer casas melhores. Então, assim, sabe aquele sujeito católico, assistencialista, que foi lá e tal, ele nunca pensou que ia gerar uma situação desse tipo. E aí ele vai fomentando também processos que faz parte desse quadro contraditório. Eu acho que é isso, Eduardo. Cadê o seu? Você vai colocar um novo? Oi, gente, eu e o Thiago, a gente tem palestrado muitas vezes juntos e a gente tem uma brincadeira que tem dia que a gente tem um tempo para falar, aí eu vou e falo o tempo inteiro para nós dois. A gente fez uma vez no Mato Grosso, a gente foi dar uma palestra juntos e aí a gente tinha 2 horas, eu falei as 2 horas inteiras. Era para eu falar só 25 minutos, foi 2 horas inteiras e ele falou em 15 minutos. A gente faz isso normalmente e hoje a ideia era essa, né? Que a gente focasse, acho que até porque vai ajudar o trabalho do escritório de integração, né? É uma discussão, uma reflexão que ele desenvolveu no mestrado e nessa experiência de vida intensa, que eu acho que ela deve ser apropriada e criticada também, né? E aí, a minha parte agora era mais, eu acho que mais abrir um pouco o olhar sobre um caso específico que o escritório de integração está atuando, que é especificamente a operação do Isidoro. Não manda reparar não, vai funcionar. Tem um PDF aí, senão pode cancelar. Eu preparei um resumo que eu não vou me discorrer sobre ele completamente não. É uma aula, a tentativa de fazer uma aula mais sistematizada. Eu acho que a gente podia compartilhar da nossa palestra. É por isso que a gente está correndo o e-mail aí, que eu acho que é uma boa alternativa. A gente coloca no Google Drive e avisa todo mundo, né? Aqui eu tento colocar, associar uma pergunta, né? É ocupação do Isidoro ou é operação do Isidoro? Operação urbana do Isidoro. Quem já ouviu falar de operação urbana do Isidoro? Muito pouco, né? Muito pouco. Quem já ouviu falar de operação urbana? Tá vendo? A operação urbana que eles estão efetivamente vendendo, todo mundo sabe, né? Agora uma outra que está em curso, inclusive há mais tempo, ninguém sabe, né? Então tá aí a primeira percepção, né? Mas aquela área do Isidoro, onde estão as ocupações de Rosalião, tem as Vila Exposta há mais tempo, Vitória, Esperança, ela é uma área vazia, né? Uma área desocupada, não parcelada, que está lá desse jeito aí desde a fundação da cidade e que no final da década de 90 a prefeitura, sobretudo antecipando um pouco a pressão que já estava percebendo dos proprietários daquela terra, ela viu como uma estratégia promover uma ocupação seguindo uma estratégia muito específica, uma estratégia especial de ocupação daquele terreno, ou seja, não ocupar do jeito que a gente vem fazendo desde 1979, estabelecido pela Lei 6766, Lei Federal.
o dono da terra, ele faz um projeto de um bairro, de um parcelamento através da abertura de ruas, produz uma série de quadras e lotes que ele vai vender, entrega um percentual de área para a prefeitura, para a área pública, preserva as áreas ambientais e pronto. E a cidade vai acontecendo assim, mediante o parcelamento das glebas, né? Aquela área, até porque ela é uma área muito grande, a prefeitura já no final da década de 90 percebeu que era a possibilidade de que o desenho da ocupação daquela área fosse discutido, a infraestrutura fosse discutida, como isso ia ser viabilizado, entrasse no processo de produção da cidade ali, de ocupação, né? Porque esse parcelamento convencional que ele vai acontecendo, ele faz parte daquele planejamento que a gente falou, que é a partir dele que nasce a favela, a informalidade, a segregação, a pobreza. Ele deixa para o Estado a obrigação de promover a infraestrutura, no geral, né? Ele às vezes no máximo entrega um loteador, ele entrega uma quadra, mas quem tem que construir a creche, ou o hospital, ou a universidade, é o poder público, né? E como a gente cada vez mais, o Brasil se tornou urbano, essa conta ela não fecha mais. E aí, fruto inclusive do processo de retomada da democracia no Brasil, na década de 80, e da conquista da política urbana como algo que deveria de ser implementado nos objetivos do país, né, que acontece na Constituição de 88, aparece primeiro a moradia pela primeira vez no Brasil. O Brasil já era urbano aí há quase 150 anos, mas pela primeira vez a moradia aparece como direito social. E também aparece a política urbana como o dever do Estado, né? São esses artigos 182 e 183. O município aparece nesse final de século, nesse momento do nosso país, como o ente principal de promover o planejamento, a gestão do território. E um último aspecto é colocado, que é um paradigma novo, que a propriedade da terra na cidade, ela deve cumprir uma função social. O entendimento que o uso do solo urbano, ele tem ele afeta a estrutura social.